Aleluia. Amém? Vamos começar o nosso culto. Amém? Vamos começar o nosso culto. Boa noite, graça e paz. Na verdade, irmão, é muito bom estarmos juntos aqui. Mas, por enquanto, devemos estar dessa forma. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 37. Salmos 37. Verso 3 em diante. Salmos 37, verso 3 em diante. Está escrito: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz, e ao teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Vamos tirar um tempinho para adorar o Senhor, glorificar o nome dele, porque só ele é digno de louvor e de adoração. Vamos adorá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e queremos, Pai, nessa noite te glorificar, te exaltar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito já para nós. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós te adoramos e receba, Pai, o nosso louvor como gratidão a tudo que o Senhor tem feito para nós, dado para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Tu és bem-vindo em nossas casas. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração.
Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti, Senhor. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. E é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Declare, tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és, Senhor, tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Oh, vem, Senhor, seja o dono dos nossos corações, das nossas casas. Que mal nenhum venha adentrar em nossas casas. Oh, oh, Senhor, nos proteja, Pai. Eu sei que em Ti nós somos fortes, somos invencíveis, Deus. Oh, oh, oh. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Senhor, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus.
Digno de honra, digno de glória, Tu és, Jesus, aleluia. Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Amém? Aleluia. Eu vou ler do verso 1 até o 8, mas eu quero só o verso 8. Mas para que você entenda algumas coisas aqui, eu preciso ler do 1 até o 8. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. Está escrito: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite, essa palavra, sobre esse incenso, que na verdade, esse incenso é as orações dos santos. Irmãos, quando você ora, as tuas orações sobem ao céu, a Deus, como incenso. Na verdade, segundo as Escrituras aqui, Deus, Ele não só ouve a tua oração, Ele cheira a tua oração, e chega como um perfume suave, porque o incenso, irmãos, são vários tipos de perfumes juntos, que formam aquilo que está no Antigo Testamento. Inclusive, nós vamos para lá agora, em Números capítulo 16, que eu quero que você compreenda uma história, um acontecimento naquele período lá, e vamos para lá. Números capítulo 16. Nós vamos estar meditando do verso 41 em diante, mas antes disso, eu quero que você entenda o contexto da história aqui. Tinha um homem naquele período lá chamado Corá. Ele era um dos levitas, ele era um dos líderes levitas que cuidava do templo. Na verdade, naquele período não era o templo, era o tabernáculo do Senhor. Então ele cuidava do tabernáculo. E ele conseguiu fazer a cabeça de 2 grandes homens de Deus naquele período, que também eram levitas, Datã e Abirão. E então eles se levantaram contra Moisés, e junto com ele mais 150 príncipes, que a Bíblia fala de príncipes. Por que príncipes? Porque eu lembro que o sogro de Moisés, quando Moisés estava no deserto e vinha todo aquele povo para aconselhar com ele,
E ele falou o seguinte, ele disse que não era certo o que ele estava fazendo. Então era necessário que ele separasse homens de Deus, líderes, para que ajudasse ele nesse trabalho. E de fato ele fez isso. Ele levantou líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50. Provavelmente esses 250 homens que se levantaram juntamente com Corá, Datã e Abirão, eram desses príncipes, desses líderes que serviam a Moisés. Então, eles se levantando contra Moisés, Deus se irou contra eles. E principalmente porque, quando você se levanta contra uma autoridade, Deus não aceita isso, porque foi Deus que colocou aquela autoridade, principalmente quando se trata de Moisés, porque foi Deus que escolheu Moisés. Deus chamou Moisés para cuidar, para tirar o povo dele do Egito e conduzi-lo para a terra prometida. Então, quando ele ouviu isso, ele se irou contra eles. E é interessante, irmãos, que quando você vai lendo, depois eu quero que você leia do capítulo 1, do capítulo 16, verso 1 em diante, você lê depois, chega um ponto que Moisés chama Datã e Abirão para conversar com eles, para tentar convencer eles de que Corá estava errado. Eles não quiseram ouvir Moisés. Eles não quiseram ouvir Moisés. Inclusive, eles se levantaram de tal maneira contra Moisés, que Moisés, que era um homem manso, a Bíblia fala, irmãos, sobre Moisés, que Moisés era o homem mais manso da terra. Naquele momento, Moisés se irou contra eles. Se irou contra eles. E mandou chamar todos eles, inclusive o Corá, e mandou-lhe acender incensários. Todos eles, inclusive Corá, Datã e Abirão, e todos os 250 homens, acendeu seus incensários para apresentarem diante de Deus. Então eles fizeram isso. E é interessante, irmãos, que quando aconteceu no outro dia, no dia seguinte, quando eles chegaram diante de Deus, e Moisés irado ali, e chegou a falar e disse, olha, saia, sabe, e mandou separar o povo, todo o povo de perto de Corá, Datã e Abirão, separar deles, e separar da família dele, ninguém ficasse perto. E todos se separaram. Todos ficaram longe deles. Interessante, irmãos, que Moisés disse, enquanto Moisés estava falando, ele começou a falar o seguinte, ele disse, olha, se Deus matar vocês de uma morte natural, se Deus não criar algo inadível, algo, sabe, extraordinário para que aconteça com vocês, eu não sou enviado por Deus. Enquanto ele estava falando, irmão, a palavra de Deus fala que a terra abriu a boca e engoliu todos, tanto Corá, Datã e Abirão e todas as suas famílias, tudo que era seus servos, as suas casas, tudo foi engolido pelo inferno. Na verdade, foram direto para o abismo, foram julgados naquele dia por Deus, sabe? E, então, isso aconteceu naquele período lá. E logo em seguida, depois que a terra fechou a sua boca, logo em seguida, aqueles 250 homens estavam com as lâmpadas acesas, com seus incensários acesos, aquele fogo consumiu todos eles. Então, 250 homens também morreram naquela mesma hora, junto com Datã e Abirão, só que eles foram queimados e foram exterminados pelo Senhor. E foi o fogo do Senhor que o consumiu. E passado, irmãos, essa noite, quando foi no dia seguinte, aqui que eu quero que você me acompanhe, do verso 41 em diante. Verso 41 em diante. Está escrito, mas no dia seguinte, lembra, irmão, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vou matar-te o povo do Senhor. E na verdade não foi Moisés e Arão que matou, foi o próprio Deus que exterminou eles, porque eles eram rebeldes, se levantaram contra o próprio Deus. E ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação,
e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque a grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Interessante, irmãos, que Moisés viu que naquele momento Deus não ia mais se arrepender do que ele tinha planejado. Na verdade, Deus não planejou matar o povo de Israel, mas a ira dele foi tão grande, que ele não segurou, ele ia para destruir completamente aquele povo. Então Moisés viu isso e mandou Arão correr, com seu incensário, com aquele fogo do altar, correr na direção de onde estava o povo no arraial, no meio deles, porque aquele incensário estava fazendo expiação pelo povo. Expiação pelo povo. E é interessante que quando, aqui fala no verso 47, tomou Arão, como Moisés lhe tinha falado, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso neles e fez expiação pelo povo. Deitou incenso neles e fez expiação pelo povo. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Interessante, irmãos, que nós vimos em Apocalipse que o incenso, interessante isso, é bom você entender, compreender isso, que o incenso lá em Apocalipse fala que é as orações dos santos. Então, a única maneira, irmão, de cessar uma praga, a única maneira de cessar esse vírus que está solto nesse mundo é a oração. É oração. Lembra que quando Moisés, ordenou a Arão, sai correndo, coloca fogo no teu incensário, e leva no meio da congregação, e Arão saiu correndo, levou seu incensário e começou, porque o incenso, irmãos, era uma fumaça que saía, uma fumaça cheirosa, que Deus, quando alguém fazia isso, eu colocava esse incenso naquele incensário, saiu uma fumaça cheirosa, e Deus cheirava aquela fumaça e acalmava ele. Foi o que aconteceu aqui. Então, quando Arão chegou no meio do arraial, com aquela fumaça, com aquele incensário, aquele incenso subindo ao céu, quando chegou nas narinas de Deus, Deus cessou aquela ira dele, e Deus acalmou. E a praga cessou. A praga cessou. Eu quero te levar, irmãos, a um outro texto aqui na Palavra de Deus, que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Segunda Samuel, capítulo 24. Aleluia! A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Ela é viva e eficaz. Antes de a gente ir no verso 10, nós vamos começar no verso 10 até o verso 17. Mas antes de chegar lá, aleluia, na verdade nós vamos até o verso 25. Mas antes de chegar lá, eu quero falar um pouco antes para você entender o contexto da palavra. Quando Davi já estava idoso, próximo da sua morte, ele chamou o seu general e pediu para ele que conferisse o povo, fizesse o censo do povo.
Inclusive o seu general tentou falar para Davi: Davi, não precisa fazer isso, não precisa. Mas Davi, como era rei, insistiu com o general, e o general obedeceu Davi e fez o incenso. Só que depois que terminou o incenso, ou o censo, na verdade o censo, a contagem do povo, o coração de Davi pesou. Ele sentiu que ele fez algo errado. Lembra que Deus colocou dentro de nós um juiz. Se estava em paz, estava tudo bem, mas se estava incomodando aqui no coração, estava mal. E Davi sentiu mal, ele sentiu muito mal. Vamos ver aqui do verso 10 em diante. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele sentiu, imediatamente ele foi para Deus e pediu perdão para Deus pelo feito dele, pelo que ele fez. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. E veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 3 anos de fome venha sobre a tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Lembra disso. Deus ofereceu a Davi três castigos, 3 disciplinas. Ele não ficou sem disciplina, porque a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus disciplina a quem ama. E Deus amava tanto Davi, tanto que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele obedecia em tudo que Deus falava. Então ele fala assim: fuja diante dos teus inimigos e eles te perseguirão, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, o profeta Gade queria uma resposta de Davi. E imediatamente Davi se levantou e disse: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas na mão dos homens não caia eu. Porque, irmãos, de fato Deus é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nem eu nem você estaríamos nesse mundo mais. Aliás, nesse mundo estaria mais. Irmão, tudo isso que está acontecendo nesse mundo hoje é decorrente de toda a maldade que o mundo tem feito. Irmãos, olha o que tem acontecido, sabe? A homossexualidade cresceu de tal forma, homens casando, dando-se em casamento. Por que fala dando-se em casamento? Pessoas separando. A Bíblia fala lá em Malaquias que Deus odeia o repúdio, Deus odeia a separação. Então os homens não querem arrependimento, não querem se arrepender, não está nem aí. A maldade, irmãos, tem crescido no mundo de tal forma que, de fato, por causa da maldade, o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que o amor ia se esfriar. E, de fato, hoje o amor se esfriou. Hoje, as famílias, graças a Deus, nós temos que louvar a Deus, porque isso que tem acontecido no mundo, irmãos, sabe, isso que veio no mundo, isso foi Deus trazendo para que as pessoas reconheçam Deus, para que as famílias se juntem, para que o mundo reconheça Deus. Lembra de domingo aquele texto de Êxodo, quando veio aquela praga de pedras que Deus mandou? Deus ainda mandou avisar Faraó. Deus falou para Moisés: fala a Faraó recolher o seu gado, os seus servos do campo. Fala para os seus servos recolher os seus servos do campo, para que recolham em casa, para que eles não morram.
E a Bíblia deixa bem claro lá que aqueles que temiam a Deus recolheram seus servos, seus animais. Mas aqueles que não temiam a Deus não recolheram seus servos, nem os seus animais, e todos morreram no campo. Hoje, inclusive, no meio do povo de Deus, a gente vê pessoas que não temem a Deus, mesmo diante de Deus, irmão, não teme a Deus. Tem um povo que está no meio da igreja que não teme a Deus. Um povo que, sabe, parece que, na verdade, a palavra de Deus fala a respeito desse povo, é aquele povo incrédulo, um povo que, de fato, não crê em Deus, está na igreja, mas não crê em Deus. É amigo de Deus, vai se tornando amigo de Deus o tempo todo, mas não muda a sua vida. Não muda a sua vida. Vamos voltar aqui para o texto. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou, de Dan até Beceba. Morreram 70.000 homens do povo. Entende, irmão? Por causa do pecado de Davi, 70.000 homens morreu. Hoje, quantos milhares e milhares de pessoas vão morrer? Quantos milhares e milhares de pessoas vão morrer? Mas sabe por quê? Porque a igreja não tem buscado de fato em todo lugar. Deus quer que você esteja em comunhão com Ele em todo o tempo, não no momento de crise, não no momento como esse. Deus quer estar em comunhão com você em todo o tempo. Volta aqui para o texto, verso 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor, a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Você lembra que Davi falou? Davi disse que eu caio da mão do Senhor, porque Deus é um Deus de misericórdia. E Deus, quando viu a destruição do povo, Ele mandou o anjo retirar a mão. Por quê? Porque Ele teve misericórdia do povo. Lembre, irmão, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E a sua misericórdia é algo que... Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que peca, eu estou falando de povo de Deus, que está na igreja. Peca. E fala assim: ah, Deus é amor, Deus me perdoa. Lembre de uma coisa: acima do amor de Deus está a justiça. Então Ele te disciplina por causa da justiça dEle. Mas, acima da justiça, tem uma coluna muito importante, que é a misericórdia. Se você usa de misericórdia para com as pessoas, Deus vai usar com você de misericórdia. Mas se você não tem misericórdia para com as pessoas, Deus jamais vai usar de misericórdia para com você. Então tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Voltando aqui para o texto. Verso 17. Vendo Davi ao anjo que o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha que tremendo, irmão, esse homem de Deus. Esse homem de Deus reconheceu o seu erro, o seu pecado. Tem muitas pessoas, irmãos, que pecam e não reconhecem o seu erro, não reconhecem o seu pecado. E isso, irmãos, Deus se ira contra esse tipo de pessoas. Deus disciplina esse tipo de pessoas. Errar, nós somos capazes de errar em todo tempo, em todo lugar, irmão. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e nos arrepender dele. Então Davi, o homem de Deus, se arrependeu do seu pecado e disse para Deus: Senhor, o que esse povo fez? E não fizeram nada, eu é que fiz. Que esse mal venha sobre mim, sobre a casa de meu pai. Verso 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhes disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu-se, inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, que bem lhe parecer. Eis aí o rei. O rei Araúna ofereceu ao rei e ajuntou. Volta um pouquinho aqui no verso 23. Tudo isso, ó rei, Araúna ofereceu ao rei e ajuntou: o que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te pagarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Olha, irmão, mais um ponto importante aqui para você compreender. Davi, ele queria pagar de qualquer forma, de qualquer maneira. Araúna queria dar aquele vale para Davi para oferecer o sacrifício a Deus, só que ele não aceitou, porque nós temos que pagar um certo preço, nós temos que fazer algo para o Senhor. A Bíblia fala em Levítico que nós jamais devemos aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Nós temos sempre que levar algo para o Senhor. Algo para o Senhor devemos oferecer a Ele. E aqui Davi, sabe, ele não aceitou a oferta de Araúna. Ele quis comprar, sabe, aquela terra, quis comprar os bois e oferecer a Deus o sacrifício devido a Ele, porque foi Ele que pecou, foi Ele que fez o erro. A segunda parte do verso 24. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Interessante, irmãos, duas coisas aqui. Primeiro, você lembra lá em Números, quando Arão correu com seu incensário, ofereceu incenso ao Senhor, e a praga cessou completamente. Lembra que Apocalipse fala que incenso é oração. Então nós devemos, eu quero dar essa palavra para você. Levante um altar de oração na tua casa. Levante um altar de oração com a tua família. Levante um altar de adoração, porque a praga vai cessar. A praga não vai chegar na tua casa, mas a praga vai cessar desse altar de incenso, um altar de oração, um altar de adoração ao Senhor. Levanta na tua casa, faz isso, porque a praga vai cessar. Duas coisas juntas, irmão, duas coisas importantíssimas que aqui Deus está mostrando para nós, sabe? Incenso, que é orações, sabe? E um altar onde é oferecido sacrifício, e oração é sacrifício. Então é nesse altar que devemos oferecer a Deus. Lembra que toda vez que Abraão ia em certo lugar, aonde quer que Abraão ia, de tenda em tenda, ele levantava um altar ao Senhor. Irmãos, era só isso que Abraão fazia. E Abraão se tornou, sabe, um homem grandemente abençoado por Deus, próspero e riquíssimo sobre a terra. Por quê? Porque onde quer que ele ia, ele oferecia um altar ao Senhor. E oferecia sacrifício nesse altar. É o que devemos fazer. Oferecer um altar
E não só, irmãos, eu quero te dar essa palavra, não só agora, nesse momento difícil, mas esse altar, ele tem que continuar, irmãos, no tempos difíceis e tempos bons, porque Deus aceita como aroma suave. Se lembra disso, porque chega essa oração diante do Senhor como aroma suave, que é o incenso. Então Ele está ali para receber de você esse aroma suave. Ele sente em suas narinas isso, vai sentindo e vai aplacando a ira dele, e a praga desse Brasil e desse mundo vai cessar, vai ser exterminado. Em o nome de Jesus, eu quero te convidar para orar agora. Levante na tua casa, una com a tua família, dê as mãos agora, vamos estar orando, sabe, por nossa cidade, vamos estar orando pela nossa família, vamos estar orando pelo nosso estado, vamos estar orando pelo nosso Brasil, vamos estar orando pelo mundo, e vamos estar orando, irmãos, por todos aqueles que estão na frente de batalha, que são todos aqueles que fazem parte da saúde, sabe, desse mundo. Vamos estar orando por eles. Levante na sua casa e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora como intercessores diante do Senhor. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu sangue, Pai, de fato está, mas nós te pedimos, coloca o teu sangue, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas, sobre essa cidade de Montes Claros, sobre essa cidade onde está um filho teu, Pai. Eu coloco diante da tua presença, que o teu sangue esteja, Pai, na casa de cada um dos nossos irmãos. Cada um dos nossos irmãos, que o teu sangue, Jesus, porque contra o teu sangue nada chega, peste nenhuma, praga nenhuma chega na casa de onde está o teu sangue. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pela tua igreja, tanto em Montes Claros de Goiás, como em todas as cidades, Pai, de Goiás, todo o estado de Goiás, toda a igreja, Pai, nesse Brasil, a tua igreja, Pai, nesse mundo. Eu oro pela tua igreja e declaro, Pai, em nome de Jesus, a tua proteção, Pai, sobre a tua igreja. Guarda a tua igreja, Pai. Eu te peço, guarda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, faz, Pai, como você fez no Egito, separação entre o mundo lá fora e a tua igreja. Pai, nós também oramos, em nome de Jesus, para todos aqueles que estão na frente de batalha, todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde. Pai, que o Senhor possa colocar uma proteção sobre ele, uma proteção espiritual sobre a vida deles. Conforta, Pai, os corações deles, porque sabemos que eles estão com muito medo. Não só eles, mas seus familiares que ficaram em casa estão com muito medo, estão ansiosos, choram às vezes dia e noite, chorando, sabe, esperando os seus familiares voltar para casa. Pai, nós colocamos eles na tua presença, intercedemos, Pai, por eles. Coloca, Pai, uma cerca sobre a vida deles. Uma cerca, Pai, sobre a vida deles, sobre as suas famílias. Proteja-os, guarda-os, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, porque são momentos difíceis, momentos muito difíceis que eles estão passando, porque eles estão na frente de batalha, Pai. Na frente da batalha eles estão. E nós também, Pai, na frente da batalha, junto com eles, em oração, no mundo espiritual, porque nós sabemos, Pai, que essa luta é sobre o inimigo invisível, assim como fala em Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o inimigo invisível que não vemos. E é por isso que levantamos a nossa voz, levantamos as nossas mãos contra esse inimigo. E nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, toda a ação dele. Toda a ação dele nós repreendemos como igreja, porque a tua palavra fala, o que a igreja concorda na terra é concordado no céu. E nós concordamos nessa noite, em nome de Jesus, cesse todo o processo desse vírus. Tanto aqui no Brasil como no mundo. Tanto aqui no Brasil como no mundo.
que ele seja exterminado. E obrigado, meu Pai. Obrigado porque nós sabemos que isso veio do Senhor. Pai, que as pessoas lá fora possam compreender isso e entender que eles precisam do Senhor, precisam se converter ao Senhor, precisam, Pai, estar na Tua presença. Que isso venha chamar a atenção de cada um deles lá fora. Em nome de Jesus, nós também oramos pelo mundo, Pai, por eles lá fora, que não conhece o Senhor, que não conhece, Pai, a Tua palavra. Que eles possam, Pai, realmente se entregar ao Senhor, se entregar a essa palavra, se entregar, Pai, à Tua presença, sabendo que só no Senhor, só na Tua presença, só junto com o Senhor nós somos guardados e protegidos, Pai. Só debaixo do Teu sangue, Pai, Teu sangue precioso, nós somos guardados e protegidos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esse momento. Eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe e continue na presença de Deus, não só agora, mas amanhã, depois, continue na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.